Era uma vez um protagonista que embarcou numa viagem por um mundo estranho e misterioso. Mal sabia ele que esta viagem o iria mudar de uma forma que nunca imaginou. Depois de atravessar o desconhecido durante o que pareceu ser uma eternidade, o protagonista viu-se transformado num soldado esqueleto. Apesar da sua nova forma, o protagonista era ainda um novato neste mundo desconhecido. Rapidamente descobriu que estava no patamar mais baixo da cadeia alimentar, lutando constantemente pela sobrevivência contra seres mais fortes. Mas o destino parecia favorecer o protagonista, pois ele possuía uma série de habilidades incríveis. A auréola da erva brilhava sobre ele, imbuindo-o de vários bônus e conferindo-lhe uma aura de poder. Os seus ataques eram devastadores, causando danos críticos máximos a OS e seus inimigos enquanto subia de nível. Para além de tudo isto, tinha muita sorte nas suas aventuras, conseguindo sempre encontrar o que precisava na altura certa. Com estes incríveis dons à sua disposição, o protagonista começa a fazer nome neste novo mundo. Mas à medida que, descoberto, a sua jornada estava longe de terminar, e os desafios que enfrentaria testariam a sua força e determinação até ao limite. Ao entrar na grandiosa estrutura, a aparência marcante do jovem chamou a atenção dos seus funcionários. Ele era alto e magro, com feições cinzeladas e uma aparência bem cuidada que exalava confiança e sucesso. A maioria dos seus empregados eram mulheres, que o cumprimentavam com adoração quando ele entrava no edifício. O jovem não era outro senão o presidente Wu, o CEO da empresa e o líder do seu sector. Apesar da sua juventude, o presidente Wu já se tinha tornado famoso na indústria, graças à sua extraordinária perspicácia empresarial e à sua capacidade de levar a sua equipa ao sucesso. Os membros da sua equipa olhavam para ele com reverência e admiração, referindo-se a ele como presidente Wu e elogiando-o como a força motriz do sucesso da empresa. Apesar dos seus feitos impressionantes, o comportamento do presidente Wu era frequentemente descrito como frio e distante. O seu olhar inexpressivo e a sua natureza reservada davam a impressão de ser inacessível e antipático, do que compensava essa deficiência. Os membros da sua equipa não podiam deixar de admirar a sua aparência impressionante, e muitas das funcionárias tinham fantasias secretas de serem suas namoradas. O seu comportamento frio perante o pessoal foi substituído por um olhar de excitação. Ele carregou num botão vermelho por baixo da prateleira e depois estalou os dedos, fazendo com que as prateleiras se abrissem e revelassem uma extensa coleção de cassetes de jogos e heróis de jogos em miniatura de diferentes tipos. Era evidente que o presidente Wu tinha uma paixão por jogos, um passatempo a que se entregava sempre que tinha um momento livre. A coleção de jogos e figuras era impressionante, um testemunho do seu amor pelo passatempo e da sua dedicação. Enquanto olhava para a coleção, o presidente Wu esboçou um sorriso, uma rara demonstração de emoção por parte do jovem diretor executivo. Naquele momento ficou claro que o presidente Wu era mais do que aparentava. Embora pudesse ser temido e respeitado pela sua equipa, era também um jovem com paixões e interesses como qualquer outro. Este aspecto humanizador da sua personalidade tornava-o ainda mais intrigante para aqueles que trabalhavam para ele. E foi algo que nunca esqueceriam. O todo-poderoso e excelente presidente Wu transformou-se num tipo ansioso e feliz quando viu o seu PC e o seu teclado de jogos. Imediatamente um gamepad e ligou o sistema, observando que, se não se descuidasse no trabalho, não deveria ser chamado de trabalhador, e que esse seria o dia em que realizaria o 1000º desafio para limpar a masmorra e derrotar o grande rei demônio. Enquanto clicava nos seus gamepads para preparar o jogo e iniciar a sessão, uma notificação apareceu no ecrã e dizia que havia uma expansão de upgrade do rei demônio. Clicou no botão aceitar só para começar a jogar. Algumas senhoras também foram vistas à porta do seu gabinete, e uma delas disse que não sabia por que é que o presidente Wu trancava a porta do gabinete todos os dias, o que tornava bastante difícil para as senhoras terem a oportunidade de o conhecer, para não falar em chamar a sua atenção. A outra senhora disse então que a primeira-dama que interveio devia saber que, por mais bem vestida que esteja, nunca conseguirá impressionar o presidente Wu, pois ele é o deus da riqueza como já foi. Como ela se veste, ela nunca poderá impressionar o presidente Wu, pois ele é o deus da riqueza e não vai fazer a cabeça dele. Mas Wu Yu estava pronto e bloqueou o ataque com seu escudo mais uma vez. Depois lembra-se da segunda regra. Depois de se defender com o escudo, teria de atacar rapidamente. Com a velocidade de um raio, Wu Yu desembainhou sua espada e golpeou o monstro da patrulha, cortando facilmente sua armadura e carne. O monstro da patrulha caiu no chão, com o corpo meio esmagado, e a sua cabeça torceu-se num ângulo pouco natural. Mas, para surpresa de Wu Yu, ele se levantou novamente, determinado a continuar a luta. Wu Yu sabia que teria que ser ainda mais cuidadoso agora, pois este monstro da patrulha não era um inimigo comum. Prepara-se para o próximo ataque, pronto a lutar com todas as suas forças e a defender-se do que quer que este estranho mundo novo lhe reservasse. Na altura, no reino Abyss Undead, na Floresta Fantasma,
Era um rapaz de cabelos loiros, e a Uni, cuja cara estava toda escrita de medo, enquanto segurava a sua espada, olhando para todos os monstros que espreitavam na sombra da noite. O capacete que usava foi capaz de o proteger do ataque. No entanto, o monstro da patrulha queria atacar o Yu de novo, mas foi pulverizado pela carga do seu cavalo que atordoou o Yu. Depois apercebeu-se que era a função do capacete que fazia com que o cavalo estivesse à sua disposição. Pouco tempo depois, foi melhorado, o que significa que passou do nível 2 para o nível 3. Que significa que podia ganhar pontos de experiência ao matar as criaturas do labirinto. Depois descobriu que o elmo de Cavaleiro Esqueleto podia comandar criaturas não inteligentes de baixo nível, e isso fez com que o elmo se tornasse numa espécie de tesouro para o Yu. O Yu viu o mundo mágico como um lugar interessante, perguntando-se se este seria o início da sua jornada para se tornar o rei demônio mais forte através da transmigração e tornar-se o monstro esqueleto. Mais tarde, o Yu foi visto no seu cavalo, no topo de um penhasco, enquanto declarava em voz alta para a noite que seria o rei demônio. Enquanto isso, no momento, Yuni estava vendo a floresta fantasma no reino Abyss Undead. Todos os monstros esqueletos à volta atacaram o pobre rapaz. Um enorme monstro verde foi visto a comê-lo vivo. Também permanece. Um exército de soldados mortos-vivos atacou o enorme monstro verde, mas este conseguiu defender-se dos soldados mortos-vivos, o que levou o Yu a dar a volta e a matar o enorme monstro, decapitando-o com um único golpe de espada. Isto permitiu-lhe ser promovido ao nível 5, que era o efeito do capacete, vez que era capaz de controlar qualquer monstro com pouco ou nenhum QI, desde que fosse maior do que o seu, e também o número máximo pode ser aumentado, pelo que afirmou que iria conquistar toda a floresta. Naquele momento, reparou em Yuni a brandir a espada, dizendo que não tinha medo dos monstros mortos-vivos, mas o seu semblante traía as suas palavras, pois estava assustado. O Yu perguntou-se o que um rapaz humano estaria a fazer na floresta fantasma, mas rapidamente afastou o pensamento quando percebeu que o rapaz estava em perigo. Na altura, os monstros que o rodeavam aproximaram-se do rapaz, prestes a atacá-lo a qualquer momento. No entanto, o Yu sacou sua espada e pulverizou o monstro com um único golpe de espada, que se transformou em uma enxurrada de ataques de espada que o monstro não pôde resistir. Uni ficou bastante atônito, perguntando-se o que se estaria a passar. Entretanto, o Yu foi visto a perguntar a Uni se ele estava bem, o que, no entanto, assustou Uni, que nunca tinha visto um monstro morto-vivo falar a língua humana, o que levou o rapaz a afastar-se, pedindo imediatamente a Wu Yu que não se aproximasse dele. Mas então Wu Yu conseguiu perceber o que o pobre rapaz estava a pensar, mas depois pediu-lhe que o seguisse primeiro, e levaria o rapaz para casa. O rapazinho respondeu dizendo ao soldado esqueleto para não se aproximar dele, o que fez com que o soldado esqueleto se perguntasse por que é que o rapazinho tinha agido daquela maneira. Então, apercebeu-se de que já não era o antigo presidente Yu, mas sim um soldado esqueleto que se encontrava à frente do rapaz, e que este poderia ter ficado assustado com a sua aparência. Tentou dizer ao rapazinho que estava a tentar ajudá-lo, o que o rapazinho tentou persuadir. Ainda assim, surpreendeu o soldado esqueleto o facto de o rapazinho ter percebido o que ele estava a dizer. Por isso, perguntou ao rapazinho se tinha aprendido algumas técnicas para o poder compreender, o que deixou o soldado esqueleto contente, pois finalmente tinha encontrado alguém que comunicava. O rapaz perguntou-lhe o nome e perguntou-lhe também por que é que um rapaz como ele tinha ido sozinho para aquele sítio. O rapazinho respondeu que se chamava Uni e que o pai tinha dito que o ia levar a julgamento, razão pela qual o pai o tinha trazido para ali e regressado. Enquanto Uni explicava as coisas ao soldado esqueleto, o soldado esqueleto perguntava-se como é que um pai tão sacana não se preocupava com a segurança do filho. Por isso o soldado esqueleto pensou que o pai de Uni queria matá-lo, ao que Uni disse que não sabia, mas que queria ir para casa, e o soldado esqueleto pensou que não podia deixar Uni sozinho naquele inferno, pois ele tinha acabado de começar uma vida boa e não sabia que talvez devesse trazer uma garrafa de arrastão. Durante todo o tempo em que o soldado esqueleto estava a pensar, Uni olhava para ele com esperança. Mais tarde, o soldado esqueleto disse a Uni para o seguir, pois queria levá-lo para casa. Uni elogiou bem o soldado esqueleto, levantou-se do lugar onde estava sentado, e o soldado esqueleto deu ordem ao cavalo e chamou Zayavai para o vir buscar. Mesmo assim, Zayavai afastou-se a grande velocidade, o que fez com que o soldado esqueleto, Xiaobai, tinha de repente enlouquecido. No entanto, Xiaobai foi-se embora porque Yuni era um herói, e o sopro do herói tinha um efeito dissuasor num monstro de baixo nível, o que fez com que Xiaobai morresse. Na Legião dos Esqueletos, a equipa de esqueletos enfrentou o sol, superando as dificuldades, a neve e o vento, e renasceu para a glória. Yuni ainda estava confuso se o soldado esqueleto o levaria mesmo para casa, e não seria o mentiroso que o seu pai dissera, especializado em raptar e vender crianças, pois pensava se o soldado esqueleto lhe faria alguma coisa. Um esqueleto também vai ter com Xiaobai e trepa-o. A Xiaobai, quando viu uma cruz à frente de Xiaobai, para que servia a cruz que estava à frente de Xiaobai. Então Xiaobai respondeu que a cidade dos mortos podia ser reparada por aventureiros.
pelo que o soldado esqueleto ficou chocado por ainda existir tal sítio. Depois, o soldado esqueleto ficou preocupado com Yuni, pois sabia que Yuni estava a morrer, quando se arrependeram de ter passado a rotina que levaram.